O Sport Buzz está aqui com o Armandinho do Desimpedidos. Tudo bem? É um grande prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente. Pô, muito obrigado, eu que agradeço. Fico feliz pelo convite e falar de futebol nesse momento que é tão importante. King, Super Mundial de Clubes, enfim, vai ser muito legal. Vamos nessa. Vou começar assim de forma direta, então. Como é que vai ser a cobertura do Desimpedidos nos Estados Unidos? Qual vai ser o diferencial? Então, a gente está muito animado para esse Super Mundial, um formato novo. Vamos três apresentadores para o Super Mundial, né? Então, vai eu para acompanhar a primeira fase do Botafogo, Marília vai acompanhar um pouco os jogos do Palmeiras lá em Miami, e o Dan vai estar em Nova York. Então, a gente vai estar meio que dividido, uma equipe dividida acompanhando os times brasileiros nessa primeira fase e, consequentemente, depois até o final do campeonato. O diferencial dos impedidos, eu acho que é uma coisa que vem da própria origem e da essência do canal, que é estar nesses grandes momentos. Assim, sempre foi parte da história do canal, sempre foi parte da história nossa, né, dos apresentadores, viver o momento dos sonhos da nossa audiência também. É uma coisa que o Fred fazia, é uma coisa que os meninos ali, Bira, Chico, na essência do canal, Olivia, enfim, sempre vivenciaram. Então, nada mais legal do que continuar levando esse legado e vivendo esses momentos históricos do futebol. Cara, primeiro Super Mundial, e a gente, os impedidos não poderia estar de fora desse momento. Assim. E levando em conta o seu caso especificamente, qual é a expectativa de acompanhar o Botafogo, levando em consideração a história e a narrativa do ano passado? Então, eu sou botafoguense desde criancinha. Inclusive, já estou com a minha camisa aqui, estou com o meu mano, já estou com a roupa de ir, literalmente. Eu tenho um caso muito curioso com a minha ligação com o Botafogo, enfim. Comecei a acompanhar meu time depois que ele começou a jogar um pouco mais próximo da onde eu morava. Então, teve uma ligação desde criancinha. E desde o ano passado, a gente vem, na verdade, desde o ano retrasado, vai, que o Botafogo vem mudando, vem disputando e chegando longe nas competições. Então, eu tive a oportunidade de estar nos momentos importantes, em todos os momentos importantes do ano passado. Eu estive na final da Libertadores e o Buenos Aires. E, e eu acho que se me dissessem, Lígia, que o Botafogo estaria jogando contra o PSG num Super Mundial de Clubes há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu não iria acreditar, eu não acreditaria. Então é um momento de sonho mesmo, assim, do torcedor do Botafogo, sabe? É um momento de viver algo que, cara, nos últimos, 20, 30 anos aí a gente não viveu. Então vai ser um momento histórico, vai ser um momento de muita alegria pra gente que vai estar ali em Los Angeles, em Seattle, ali assistindo esses primeiros jogos, e a gente está com muita esperança. Vai ser difícil? É difícil. A gente vai pegar times difíceis aí, mas a gente tem muita esperança que dê para passar e chegar nas fases de mata-mata, quem sabe na final também. Você falou do sonho, né, do se permitir sonhar. Você acha que esse formato novo, ele beneficia ou ele prejudica o torcedor brasileiro? Então, difícil essa análise, porque vai depender muito do grupo ali. Eu acho que tem alguns times brasileiros que ficaram em grupos um pouco mais fáceis de passar e tal. No caso do Botafogo, eu acho que prejudicou um pouco, porque a gente pegou dois times muito difíceis, né? A gente vai pegar o atual campeão da Champions, enfim, o Atlético de Madrid, que é um time muito forte. Tem um técnico que está mais de 10 anos no cargo, enfim, vai ser. No caso do Botafogo, acredito que vai ser que prejudicou um pouco, porque aquele formato um pouco mais curto do Mundial, cara, facilitava um pouco, enfim, pegar dois times cansados, ou um time um pouco mais sem cabeça, né, naquele momento de campeonato, chegar até uma final e possivelmente ganhar. Agora, na fase de mata-mata, vai ficar complicado para todo mundo. A gente sabe, pô, mesmo o Palmeiras em alto nível, um Flamengo que está muito bem nessa temporada, pegar um time europeu, cara, vai ser muito difícil também. Então, assim, chegar nas fases de mata-mata, para alguns times pode ser mais interessante, mais tranquilo.
mas quando chegar na fase mata-mata, acho que vai prejudicou para todo mundo no final das contas, sabe? Bom, e falando em novos formatos, como tem sido o envolvimento com a Kings League Brasil, né? Você acha que tem atingido o objetivo com o público ou ela ainda está um pouco longe de alcançar o que ela é capaz? Eu tive o prazer de estar presencialmente, né, nas cabines, acompanhando os Impedidos de GOT nesse primeiro split, né, na primeira etapa de Kings League Brasil. É um formato muito legal, é um formato que realmente veio para ficar. Eu acho que ainda, fora os primeiros objetivos, tem muito mais coisa ainda para acontecer na liga, para melhorar e para trazer mais gente, mais audiência ainda. Eu acho que é um formato que assim que começar as transferências de mercado, jogador, estrela de um time ir para outro time, acho que as coisas vão começar a ficar mais legais ainda. Acho que a gente vai conseguir aproximar cada vez mais a nossa audiência, os fãs, enfim. Então eu acho que é um formato muito legal. Não deixa o jogo ficar morno, não deixa o jogo ficar chato, sabe? É dinâmico o tempo todo. Então eu acho que é um formato que veio para ficar no Brasil, veio para ficar e para dialogar audiências, né? Então, pô, tem gente que, ok, gosta de um futebol mais jogado, agora tem gente que gosta de uma coisa mais dinâmica, enfim, eu acho que de alguma forma teve uma certa resistência de uma galera mais raiz do futebol, mas que no final das contas, quem para assistir e entende do formato, acaba gostando. Então, eu acho que é um formato que veio para ficar e vai alcançar muito mais objetivos e coisas legais no futuro também. E a gente também vê um novo momento, né, na cobertura esportiva feita por influencers, inclusive mais preocupados com as intersecções extracampo. O que você acha que fortaleceu essa tendência nos últimos tempos? Então, eu acho que a audiência como um todo, seja de futebol, seja de mundo fitness, seja de beleza, ela não quer ficar mais rasa no assunto. Então, eu acho que no futebol não é diferente. As pessoas querem ir pro estádio, querem, cara, se vestir de uma forma cool, legal. Elas não querem mais estarem rasas naquilo que ama fazer, naquilo que ama viver. Então eu acho que o criador de conteúdo, no final das contas, a gente é aquele ponto, aquele elo da marca, das coisas que a gente ama fazer com a nossa audiência. E acaba que a audiência acaba se aprofundando também nas coisas que a gente gosta de viver, seja na música, seja na cultura, seja que a gente se veste, como a gente fala, como a gente lida com as situações no meio do futebol. Então acho que a audiência acaba aprendendo e vivenciando isso junto com a gente de perto, assim, sabe, de fato. Então eu acho que essa nova tendência de estar nos grandes lugares, nos grandes eventos, vivendo da nossa forma, acaba destravando novas formas de vivência das pessoas que acabam ficando aqui ou acabam, de alguma forma, sonhando também estar nesse lugar junto com a gente um dia no Mundial, na Kings League ou qualquer outro grande evento, sabe? E você diria que esse entrelaçamento do esporte com a política, a cultura, a moda é algo mais, assim, forte nas gerações atuais, né, ligadas às redes sociais, ou não se limita somente a essa faixa? Eu acho que, por exemplo, a audiência de gerações, né, mais novinhas e tal, eu acho que eles são mais sensíveis à possibilidade de coisas novas, né? Então, exemplo, a Kings League, ela acaba atingindo primeiramente uma galera que é um pouco mais nova, e depois a gente vê o formato diluindo para públicos mais velhos, assim. Eu acho que o fato da galera estar com o celular na mão, estar em várias plataformas, em várias redes sociais ao mesmo tempo, facilita com que essa audiência mais nova ela seja mais o primeiro público, seja numa interlocução do futebol com a música, numa interlocução do futebol com a cultura, com o modo de se vestir. Então eu acho que a gente vai ver nos próximos anos uma mudança boa da audiência do futebol por causa disso, por causa dessa sensibilidade dessa nova geração a esses
outros formatos, né? Essas outras áreas também. Agora, voltando um pouquinho para a cobertura em si, qual que é o corre e os bastidores de uma cobertura internacional? Algo que o público geral sequer imagina, assim, um perrengue chique, ou uma dificuldade, ou uma felicidade em fazer parte desse processo. Cara, eu já tive o prazer de estar numa Copa do Mundo, tá? Tive o prazer de estar numa Olimpíadas, no final da Libertadores, enfim, vários eventos fora. É sempre o perrengue, né? Ou a novidade, é sempre coisas novas, é sempre coisas diferentes. Nunca é uma coisa só, seja na limitação da língua, seja na limitação ou na interrupção da cultura ali junto com o país. Então, por exemplo, no Catar, a culinária foi o que mais me pegou, sabe? Já em Paris, outras coisas foram um pouco mais difíceis, mais complicadas, mas assim, no final das contas, trazendo agora para o Mundial de Clubes, eu acho que esse primeiro formato de Mundial e pela Copa ser ano que vem também, né, nos Estados Unidos, a gente vai ter uma primeira experimentação de como trabalhar um grande campeonato dentro dos Estados Unidos nesse lugar de, cara, hoje você está fazendo um jogo em Los Angeles, amanhã você vai estar fazendo um jogo em Miami, ou no próximo você vai estar fazendo na Filadélfia, sabe? Então eu acho que o mais legal dessas coberturas internacionais e o mais desafiador é a logística no final das contas, sabe? Como foi na Rússia, na Copa do Mundo da Rússia que a gente esteve lá também, sabe? Então, no final das contas, a logística, esse lugar também de estar num momento muito quente para a nossa audiência e estar sabendo aproveitar seja esse perrengue ou essa coisa legal, essa novidade, como cartucho para a gente criar conteúdo no final das contas. Cara, se a gente está saindo de Seattle, viajando para um outro lugar e está acontecendo uma coisa legal em algum jogo, cara, a gente vai usar de alguma forma para poder criar conteúdo. Então, tudo para a gente, nesse momento de cobertura, pela nossa audiência estar muito quente, vira a possibilidade de conteúdo. O doido nessas coberturas internacionais é isso, cara, toda a possibilidade de coisas divertidas ou novidades vira assunto muito importante para nossa audiência, sabe? Então acho que esse é o bastidor mais legal no final das contas. Você também trabalha com influência negra, certo? Você tenta trazer essa abordagem de lá para o trabalho feito no Desimpedidos? Sim, o Influência é uma página sobre pautas raciais que está há algum tempo dialogando sobre esses temas, nossos temas. Então, de alguma forma, seja consciente ou inconscientemente, eu acabo trazendo para a minha audiência, para uma audiência que está em mudança, né? Como a gente falou no início aqui, tem pessoas novas chegando, tem pessoas que estão aprendendo coisa o tempo todo, querendo ou não trazer essa representatividade do influencer ou da minha própria persona nesse lugar, né, de creator do Desimpedidos, que é um dos maiores canais de futebol na América Latina, é algo muito importante para a gente, muito valioso. Querendo ou não, quando, por exemplo, a gente vê um creator negro interlocutando com um grande símbolo no futebol, pentacampeão do mundo, sabe? A gente está dizendo para nossa audiência que é possível pessoas negras chegarem nesse lugar também, sabe? Então, acho que o Influência, querendo ou não, ele traz essa base, esse pilar pra gente, que é fundamental nesse novo momento dos Desimpedidos, para mim também, como um criador nesse lugar, sabe? Então, no que diz respeito a propósito, qual que é o seu grande objetivo trabalhando com a produção de conteúdo esportivo hoje? Então, eu trago muito Desimpedidos para perto para poder realizar, né, esse grande sonho, essa grande vontade profissional, porque eu acredito que a gente ainda vai viver, né, na Creators Economy voltado para o futebol, grande mudança e grandes momentos. E eu tenho certeza absoluta que o Desimpedidos vai continuar fazendo parte desse grande momento, dessas grandes evoluções desse nosso mercado. Então, assim, cara, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui os próximos anos, 3, 4 anos, o Armandinho vai estar muito mais maduro como um profissional que vem de trás das câmeras, né? Eu fui
apresentado a esse universo dos Impedidos como um supervisor e acabei virando um personagem do Fred mais 10 e acabei, de fato, virando um creator, mas num lugar que eu tenho muito mais a conquistar, a conseguir, enfim. Então eu acho que essa evolução do Armandinho e esse momento da evolução do futebol e o marketing esportivo, tudo, e o Desimpedidos também nesse lugar, ele vai crescer junto, sabe? Então acho que se eu crescer sozinho, eu tô crescendo errado. Eu quero crescer com os meus, com a minha família, com a galera que eu cresci, aprendendo a viver esse universo, sabe? Então, se eu quero chegar num lugar legal, eu quero chegar junto com a minha turma, sabe? Tá, se você pudesse realizar um sonho no Mundial, qualquer um, qual seria? Tá, eu vou destacar aqui dois sonhos, vai. Um sonho possível e um sonho utópico, vai. Utópico, vou começar pelo utópico, que é o Botafogo ser campeão do Mundial. É muito difícil, muito difícil. É um sonho, queria ver muito meu time ser campeão desse campeonato. Seria, enfim, fantástico. Mas eu sei que vai ser complicado, vai ser um campeonato que vai ser duro, difícil, longo. Mas o segundo sonho estarei na final. Então, cara, eu sonho muito em viver esse momento, sabe? É um momento que a gente, no final das contas, óbvio que toda a viagem ela é esse momento, mas o dia da final é o dia que você mais lembra no final dessa viagem, sabe? É o dia que, pô, tudo pode acontecer. As coisas mais legais acontecem, tipo, tem virada, tem... Pô, a gente viu na Copa do Mundo, né? Tipo, então, o sonho possível é estar na final, o sonho legal é estar na final desse Super Mundial, vivendo esse momento. E o sonho utópico é viver o final desse Super Mundial de Clubes com o Botafogo. Seria excelente. É isso, Armandinho. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Foi um prazer. Prazer foi meu, assim, sucesso pra gente nesse momento, né, de campeonato, seja de Kings League, de campeonatos importantes como o Super Mundial de Clubes, ano que vem tem Copa do Mundo, então eu tô muito, muito feliz por esse momento também, sei que vai ser legal. Eu convido todo mundo a acompanhar a gente, né, os Desimpedidos nesses momentos também.